Elias seguiu em direção às colinas a leste de Betel e montou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. Lá, ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Durante seus momentos de busca e luta, bem como de dedicação e preparação, o patriarca frequentemente retornava a Betel, onde havia adorado e comungado com Deus. Por fim, Elias chegou ao Jordão, um lugar de morte, não apenas de morte física, mas também da morte do ego. Foi ali que Elias relembrou os dias em que havia entregado a força de sua própria carne e morreu para seus próprios desejos e planos ao longo dos anos. Esse determinado homem de Tisbe aprendeu a depender de seu Deus em vez de si mesmo. Ele aprendeu a andar na força do Senhor, não na sua própria. Aprendeu a se submeter, esperar e obedecer. Essa negação de si mesmo não é algo natural. É uma virtude aprendida, encorajada por poucos e modelada por ainda menos, especialmente entre aqueles que são conhecidos por serem do tipo A. Os profetas são notórios por terem esse temperamento, o que torna a realização de Elias ainda mais notável. Ele era a argila mais maleável nas mãos de seu mestre, sem vacilar no heroísmo, como mencionado anteriormente. Elias produziu seu melhor trabalho sob a sombra do Todo-Poderoso, vivendo uma vida poderosa porque tinha chegado a um ponto em que acolheu a morte de seus próprios desejos, se isso significasse a manifestação da maior glória de Deus. Como isso se aplica a nós? Existe um Jordão, que é o destino final para todos nós. Claro, a maioria de nós não tem ideia de quando chegaremos ao Jordão. Pode estar décadas à frente, ou talvez não. Mas também existe outro tipo de morte, a morte do ego, quando aprendemos a necessidade da autonegação. Essa morte é parte do pegar a própria cruz e seguir a Cristo, como diz em Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando finalmente aprendemos isso, o que é uma difícil passagem de rito, a paz reina supremamente. Palavras de despedida foram trocadas entre Eliseu e Elias ao chegarem ao Jordão, o destino final de Elias na terra. Eliseu disse a Elias: "Pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei." Elias havia tentado se afastar de Eliseu desde Gilgal. Acredito que ele não estava tentando se livrar de Eliseu, mas sim testar seu fiel companheiro e futuro sucessor. Elias parecia dizer: "Eliseu, talvez você não queira me acompanhar a Gilgal, Betel, Jericó e certamente não além do Jordão." No entanto, Eliseu permaneceu inabalável, ao lado do velho profeta. No futebol, usamos uma expressão quando um defensor acompanha de perto um receptor, enquanto ele corre uma rota para receber o passe. Chamamos de marcando em cima. Eliseu estava marcando Elias o tempo todo, como um jogador defensivo que fica na camisa do receptor durante todo o percurso. Eliseu não desistiu. Ele estava determinado a estar ao lado de Elias, independentemente dos desafios ou dificuldades que pudessem surgir. Ele demonstrou lealdade e determinação impressionantes, mostrando o quanto ele estava disposto a seguir Elias em sua jornada, não importando o que estivesse por vir. Eliseu se mostrou como um discípulo fiel e comprometido, pronto para enfrentar qualquer obstáculo em nome de seu mestre. Ele permanece tão próximo que o receptor ofensivo balança a cabeça e murmura: "Esse cara estava na minha camisa", ou seja, ele estava grudado em mim, não conseguia me livrar dele, ele estava ali do começo ao fim. Isso é Eliseu. Ele disse a Elias: "Estou na sua camisa, meu amigo. Você não vai se livrar de mim. Estou bem aqui com você o tempo todo." Foi assim que ele disse. E Eliseu declarou: "Pela vida do Senhor e pela sua própria vida, não te deixarei." E assim, os dois continuaram juntos. Segundo Reis capítulo 2, versículo 6. Não precisamos todos de alguns Eliseus em nossas vidas? Eles nos dão coragem e são realmente uma raridade. São nossos amigos próximos, aqueles que estão lá por nós, conosco e disponíveis para nos ouvir, ajudar e amenizar os golpes dos críticos. Eles oram conosco, permanecem ao nosso lado, trazendo-nos encorajamento e objetividade. A cena mudou abruptamente quando os dois homens pararam às margens do Jordão. Agora testemunhamos o evento miraculoso.
Segundo Reis, capítulo 2, versículos 7 a 10, e 50 homens dos filhos dos profetas foram e ficaram de longe para vê-los, e eles também ficaram ao lado do Jordão. Então Elias pegou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, e elas se dividiram para um lado e para o outro, de forma que eles passaram a pé enxuto. E aconteceu que, depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu: peça-me o que posso fazer por você antes de ser levado para longe de você. E Eliseu disse: por favor, que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim. E Elias disse: você pediu uma coisa difícil, mas, se me veres quando eu for tirado de ti, isso te será concedido. Caso contrário, não será.